estão começando a investir nisso aí, trocando o seu parque elétrico, né? Porque há um retorno a médio prazo sobre os valores que são gastos nesse investimento, trocando essas lâmpadas a vapores por lâmpada de LED, além da qualidade do serviço, a duração que essa lâmpada existe, né? A manutenção, então tudo o município ganha, e o valor também. Então tem essa alternativa. Nós temos um fator interessante. Quando essa lei foi criada, essa última lei, se não me engano, foi na época do Xavier Maia, que está bem na gestão. E eles, os vereadores, foram assim, muito aguçados quanto à lei, que isentaram o pessoal da baixa renda, quem consome até 100 kW. Então, quando foi criada essa lei, todo mundo que está nessa faixa etária foi beneficiado. Após isso aí, quem fez a nova ligação não entrou. Então, tem muita gente que tem esse direito e não usa porque a pessoa tem que ir na Coelce e fazer um pedido, dizendo a lei, mostrando que a lei existe, para poder se enquadrar. Então, tem muita gente aí hoje que paga a taxa pública e consome abaixo de 100 kW, está pagando sem saber que tem esse direito, em relação a isso aí. E a outra coisa é o seguinte: a população sempre questiona a questão de eu pago taxa de estação pública, mas na frente da minha casa não tem um poste, né? E a população tem que entender o seguinte: esse serviço é um serviço coletivo. A partir do momento que eu saio da minha casa e vou andar no centro de Aracati e vou usar aquele serviço, eu estou sendo beneficiado. Então a população tem que entender: eu acho que eu estou pagando isso aqui, tem um poste na minha casa aqui, está sendo nada. Eu pedi só o vereador fazer essa pressa que tem, não sei por que discutir isso. Tão importante ainda discutir uma matéria dessa, eu acho que essa vez deve dar assim, ênfase a isso, porque são matérias que de interesse da população. E essa pressa que como terminar essa sessão, é só uma vez que você começa a vir para cá, os outros vereadores também querem usar. Eu acho que deve ser isso. Então, o vereador, parabéns, eu acho que vai atenar para isso, fazer um estudo, na verdade, para a gente ver a possibilidade, não só conseguir baixar, mas também melhorar a questão do serviço. Tá de parabéns. Estou trazendo o vereador, né, para essa reunião. Vereador engraçado. Pode marcar aí. Pode marcar. Senhor presidente, senhores vereadores, público aqui presente, a pessoa do amigo Jardel, os ex-vereadores dessa casa. Ricardo, parabenizar pela tribuna, falar aqui também do nosso compromisso para beneficiar mais a nossa população tão carente e sofrida do Aracati. Nessa questão que foi falada, o vereador Luiz Carlos, das lâmpadas de LED, mas o principal deve ser as energias renováveis, os novos projetos de energias renováveis que estão sendo atribuídos para algumas cidades que são. Então, caminho também do seu pedido, vereador Sérgio, que seja feito um estudo pelo município para tratar, iniciando com um projeto novo, os próprios prédios públicos. Coloquei um requerimento nesta casa, vereador Ivan Ferreira, também uma matéria bastante complicada que temos que ter zelo e objetividade, que é a questão de nosso código de costura, vereador Marcelo. O código de costura, vereador Márcio Monteiro, está tão desatualizado. Então, colocou um requerimento pedindo que o governo municipal foi lido e será votado. Peço já o apoio de todos os senhores vereadores na próxima sessão para tratarmos, encaminharmos para o gestor municipal e os responsáveis do município para fazer o estudo do município de Aracati. Aracati, ele precisa dar mais um passo, subir mais um degrau e ajudando o vereador Betânia Neto, temos que verticalizar essa nossa cidade. Muito obrigado a todos. Uma parte do vereador Marcelo. Vereador Marcelo. Boa noite a todos. Primeiro, parabenizar o vereador Sérgio pela pergunta e esclarecer uma coisa. A Aracati, a questão da iluminação pública, essa questão de utilização
A questão da maioria da iluminação pública municipal, ela é tarifada por demanda, não é medida. Poucos são os canteiros de intervenção, então isso não influenciaria a diminuição do valor em relação à questão de se for médio ou não, só beneficiaria a companhia. E em segundo lugar, até da boa noite a Perdigão, que está aqui, a secretária, já está tendo o plano de desenvolvimento do Aracati, onde está vendo essas questões aí e vai mexer com o diretor possível, um plano bem abrangente que está sendo já estudado com a equipe. No caso é o código de chuva, né? Que influenciaria nisso aí também. De plano diretor e do plano. Vereador Vera. Senhor presidente, novos vereadores, queria aqui saudar aqui as pessoas presentes aqui no plenário da Câmara, a ex-vereador e vice-prefeita doutora Denise, os ex-vereadores Belardo Pompeu, Kátia, Freire, Nélio Falcão, e essa secretária que Júlio me disse que toda vez que a gente chega na sala dela nos atende muito bem, a senhora Perdigão. Um abraço a todos. Parabenizar a tribuna do meu amigo Serginho. Realmente foi uma tribuna muito inteligente essa questão que você passou, a questão da chuva que aconteceu naquela rua. Uma pessoa daquela rua ali, chamado Vinícius, me procurou e me pediu para me passar também essa questão dos bueiros, que a administração passada, aí eu volto a dizer, vamos falar do passado, vamos falar do presente, mas que infelizmente não terminou as obras que eram para ser terminadas, a questão de 5 ou 6 manilhas teria resolvido o problema daquela obra ali, que foi o que o morador passou para mim. Inclusive o morador é irmão de um engenheiro formado, recém-formado agora aqui. E falando sobre a sua tribuna, 112 milímetros de chuva que aconteceu no município de Aracati, graças a Deus. Já tínhamos tido um quadro invernoso muito bom aqui para o sertão, o litoral do Aracati, uma coisa maravilhosa. Nossa canoa quebrada suportou, graças a Deus, muito bem essas chuvas, mas aí o que eu vou pautar agora é a questão como se encontra a nossa praia de canoa quebrada. Essa semana agora que passou, ultimamente eu estava caminhando pelas ruas de Canoa Quebrada, muita gente daquela população me procurou, fazendo algumas reivindicações. Eu acho que o que o governo está fazendo no momento agora, essa questão da economia, para depois poder fazer um canteiro de obra e tocar as obras do município para frente, é uma coisa muito viável, mas tem certas economias que às vezes no futuro fica mais caro. Nós estamos mais ou menos há um mês de uma alta temporada na nossa praia de Canoa Quebrada. E eu fiz algumas fotos ontem, inclusive depois eu vou repassar essas fotos ao secretário Daniel. Canoa Quebrada está intransitável, uma situação devastadora. Eu como vereador já fiz requerimento dessa casa e eu volto a questionar aqui essa casa e peço ao presidente da Câmara que questione sobre essas questões, dá resposta ao nosso requerimento, porque a gente posta nas nossas redes sociais, faz a postão pedido, mas infelizmente a gente não está tendo as respostas. Já foi pedido essa casa, não só por mim, mas também pela vereadora aí, a questão de requalificação ali das manutenções da obra de Canoa Quebrada, daquelas ruas, daquelas avenidas. Ontem, você deu ideia, agora eu estava tirando as fotos lá para passar para o secretário Daniel, eu vi carros sendo tirados de dentro de buraco ali, próximo do parapente. Então a gente pediria que não é questão de obra, são questões mais ou menos de 10, 15 mil reais, que são poucos materiais para poder deixar os calçamentos adequados para montar, para que o turista possa chegar na nossa praia, que é uma galinha dos ovos do município de Aracati, e veja que realmente a Canoa Quebrada está entregue em boas mãos. Eu vejo, tive uma pesquisa, só para concluir, presidente, estive na Hernani Itu, conversando com o diretor da Hernani Itu e com o diretor da CVC, ele me mostrou o declive que caiu a praia de Canoa Quebrada e me mostrou a situação da subida da nossa maior corrente, que se chama Praia de Jericoacoara. A distância ficou grande, essa distância. Então, aquilo ali me deixou muito triste. Inclusive, no final aqui da sessão, eu
pedir autorização ao presidente, nas considerações finais, eu vou também rebater uma questão muito chata que aconteceu no final de semana, uma matéria de um blogueiro chamado Eliomar, do jornal Povo, que foi matéria de uma entrevista com o ex-secretário de Turismo, Alain Guiar, que, pelo que me parece, eu acho que é questão pessoal do prefeito, nosso prefeito aqui, mas que a nossa Canoa Quebrada, no município de Aracati, pode pagar por essas questões pessoais e nem pagar pelo que está acontecendo sobre chamar a glória de Canoa Quebrada uma Cracolândia. Você sabe que é uma Cracolândia, vocês estão vendo o que está passando no município de Aracati, isso tudo aí. Então eu vou pedir ao presidente que eu possa fazer as minhas considerações finais a respeito disso daí, porque isso aí me machucou como morador, como amante daquela praia, como filhos que estão ali, isso aqui me deixou muito chateado. Então eu peço ao presidente que nas considerações finais eu possa usar isso aí. Eu agradeço. Parabéns, Sérgio. Vereador Mendes. Senhor presidente, nossos colegas vereadores, a comunidade presente, para não perder o tempo que posso falar. Eu queria dizer uma coisa, Sérgio. Primeiro, parabenizar eu só não entendi qual era o título, cobrando a gestão. Mas queria parabenizar e dizer assim: eu queria muito que nessa casa nós chegássemos a um dia, a um patamar, que fôssemos nós que trouxéssemos para dentro dessa casa tudo que está acontecendo lá fora, não para denegrir a imagem nem da gestão, nem do prefeito em si. Porque muitas vezes foi construída aqui nessa casa em que as pessoas iam diretamente denegrir quem estava à frente da gestão e não a gestão. E a partir do momento que a gente começar a entender isso, nós vamos perceber de que é nessa casa que nós podemos trazer as dificuldades que estão acontecendo dentro do município para o nosso gestor resolver. E não para se sentir mal, porque houve um alagamento lá no bairro Nossa Senhora de Fátima, esse alagamento não veio para cá, e quando eu trago, eu tenho que trazer com o maior cuidado do mundo, que é para ninguém ficar chateado. Augustinho Silva dizia assim: os meus conselhos devem servir para que vocês lhes oponham. É possível que depois da oposição venha pensar o mesmo que eu, mas nessa altura já o pensamento lhe pertence. É esse pensamento que nós temos que ter dentro dessa casa. Eu tenho certeza absoluta que o governo vai acertar. Agora nós temos que entender que é para essa casa que nós devemos trazer as coisas, para que essa gestão saiba. E não a gente está com medo de dizer alguma coisa aqui, que alguém vai achar que nós estamos certos ou errados. É para isso que nós fomos, nesse município, votados em cada local. Quando se fala com relação aos alagamentos, sabe o que é pior? E se Deus quiser, a gestão agora vai acertar, Sérgio, mas o problema é porque só é discutido alagamento nesse município, sabe quando? Só é discutido alagamento na época das chuvas. Acabaram as chuvas, quantas e quantas vezes, não sei se vocês ouviram, quando vai pedir voto? Quando é que vai pedir voto? No segundo semestre. E quantas e quantas vezes eu ouvi algumas pessoas dizendo, inclusive até a minha mãe dizer, era como vocês viessem pedir voto na época da eleição, que a eleição fosse na época dos alagamentos. Mas depois a gente esquece, a gente não fala, e a gente não cobra, e quando a gente não cobra, o que acontece? As pessoas esquecem, porque é muita coisa para fazer nesse município, é muito problema. E uma coisa, às vezes eu vejo aqui, e eu posso estar enganado, é que quando a gente, é por isso que eu reclamo da questão de estar lembrando do anterior, é porque às vezes a gente não lembra para que a coisa seja resolvida, não. A gente lembra para dizer que aquela pessoa que está nunca deveria ter estado. E sabe o que acontece? Na maioria das vezes a gente não acerta. E a gente não acerta porque a gente fica apontando o dedo para todo mundo e esquece que somos nós que estamos aqui para ajudar essa comunidade. Somos nós que estamos aqui para ajudar o governo. Da nossa forma, é claro. Lembrando que cada um está no seu quadrado. Com relação à iluminação, por incrível que pareça, eu pedi para o meu assessor há uma semana atrás que nós temos que discutir isso aqui nessa casa com relação à taxa de iluminação pública. E está aqui, ele trouxe a lei, são mais de uma lei, uma é da época do Zé Amil e outra do Dr. Xavier, que eu acho que deveríamos sentar para a gente discutir, porque foi feita uma lei, mas ninguém sabe como é que se gasta. E eu não estou falando de prefeitura em si, não. É porque não sei quem fica com uma parte, não sei quem fica com outra parte, é muito dinheiro. Eu discordo um pouco do vereador Cacá, eu sei que a gente usa em tudo quanto é canto, mas é brincadeira. Eu pago, vamos dizer que eu pago R$10, aí meu amigo aqui que tem um comércio dando emprego para todo mundo, paga 200, 300, 400, 500 reais, que tem algum comércio aqui desse tamanho que paga o aluguel, é menor do que a taxa de iluminação pública que ele paga. Então isso tem que ser discutido, sabe aonde, Sérgio? Aqui
temos, a nossa secretária de Educação está aqui, mas eu vou citar para a gente, não existe um local melhor, a secretária de Educação, porque, Ricardo, não existe um local melhor para a gente começar a fazer esse trabalho do que dentro das escolas. É lá onde está todo mundo. Se nós juntarmos a Secretaria de Educação, a todas as secretarias, mas principalmente a Secretaria de Educação, junto com a sua Secretaria de Saúde, Sérgio, a gente faz um trabalho exemplar dentro desse município, porque tu sabes, é uma questão, 70%, se é que não é muito para terminar, é a questão educacional, né? E para isso a gente precisa de quem? De gente. E onde é que está esse pessoal? Dentro das escolas. Muitíssimo obrigado, senhor presidente. Vereador Marco Monteiro. Senhor presidente, nossos colegas vereadores, público aqui presente, na qual salve a todos aqui em nome da ex-vereadora Cátia, do ex-vereador Romério Falcão, sem nós aqui, e existe também a presença da secretária Perdão, vice-presidente, que tem trabalhado em relação à questão do projeto da reforma administrativa e que desde já faça até o convite para que ela possa também, senhor presidente, fazer a explanação durante a semana antes da matéria ser votada, para os pais desta casa terem conhecimento desta reforma administrativa que o governo estará encaminhando para esta casa, que já foi lido hoje no expediente, para ser votada na próxima semana, se Deus quiser. Destacar a minha presença do bem Fernandinho, que se encontra aqui, e agradecer aqui, parabenizar o comigo o vereador Dr. Sérgio, quando ele traz a malha desta tribuna, esse tema, que são temas pertinentes, desde a questão da TIP, né, da taxa de nação pública, e que o município hoje, todos nós sabemos, depois que a lei foi votada, que passou a responsabilidade do parque elétrico do município, é de total responsabilidade do município. Então, se tem que ter uma receita para poder ter como garantir a respeito desse parque elétrico, desde a questão não só da reposição de lâmpadas, mas também da manutenção das redes, que entra outros equipamentos, outros materiais, como também da extensão de redes, né? Tem que ser visto algumas situações? Tem. Por exemplo, muitas pessoas no interior cobraram a taxa de nação pública como fosse uma área urbana. E não é uma área urbana, é área rural. Isso tem um diferencial. E a companhia não tem feito esse diferencial, senhor presidente. Tem pagado todo mundo, algumas comunidades do interior do nosso município, tem colocado tudo no parâmetro só dessa cobrança. E então, se as pessoas encarem ele com a ação, repor esse recurso, mas tem que devolver. E o município também tem que se policiar em relação a isso aí, até por ponto que o governo vai tomar essa medida, para que amanhã as pessoas não entrem com a ação e o município tenha que devolver o que foi arrecadado da taxa de nação pública. Então, são situações que têm que ser realmente vistas. Em relação à questão do combate à chikungunya, a dengue, né, e a zika, o município tem e está atento a essa situação. Estive recentemente, juntamente com o prefeito municipal, tendo reunido a vice-prefeita, que também está presente a doutora Denise, que estava presente juntamente com o servidor do município, o Gervásio, que é conhecido, a gente Denise, onde passou também todo um quadro da situação, não só dos agentes, mas da situação de modo geral. O Gervásio é uma pessoa que tem uma larga experiência em relação ao combate a essas epidemias. E o município está atento, sim, mas, como o vereador Mendes também falou, isso não pode ficar só atrelado à questão da Secretaria de Saúde. Isso é uma luta, uma guerra de todos nós. Nós temos que mostrar que nós, a aracatiense, vereador, a população de modo geral, ela é maior e mais forte do que o município. Nós temos que combater. Vossa Excelência tem toda a razão em relação a isso aí. E em questão a Joaquim Ponciano, que a gente fala do Joaquim Ponciano, mas essa questão do escoamento de águas pluviais do nosso município, é uma responsabilidade muito grande, não só para a gestão, mas principalmente também de pessoas que residem, principalmente naquelas áreas onde tem os cursos naturais das águas, onde fizeram construções irregulares, aterrando o custo natural das águas. Aí hoje nós estamos pagando esse preço de alagamento das ruas, das avenidas, entendeu? E fica muitas vezes, a maioria das vezes, rebolando a responsabilidade acima da gestão de quem está à frente da gestão. E não se preocupe nem se responsabiliza pelo mal que fez, de ter construído uma área que não era para ter construído, onde a terra, um custo natural das águas. Mas o governo está atento a essas situações. O governo tem e está trabalhando dentro de um projeto de águas fluviais que o município vai elaborar e vai, se Deus quiser, colocar em execução. A gente sabe que isso tem uma demanda, tem um custo muito grande em relação a isso aí, nem faz com pouco recurso.
Isso é uma obra grande. Nós moramos numa cidade que fica abaixo do nível do mar. Todos nós conhecemos a situação de Aracati, a cidade plana, mas o governo está atento a essas ações. E tem que colocar também os fiscais do nosso município para fiscalizar, e o município tem que tomar essas atitudes, essas ações. Agora é importante, essa responsabilidade, colegas vereadores, população, não é só da gestão. Temos a responsabilidade, todos juntos, de construir uma cidade melhor de se morar, mas que todos tenham a responsabilidade dos seus deveres, entendeu? Como a gente cobra o que nós temos de direito, também nós temos que ter a responsabilidade de saber os nossos deveres. Era essa a minha colocação. Bom, eu vou aproveitar a palavra dele. Vereadores, Sérgio e meus amigos, a função deles é exatamente essa que aqui está, é de ouvir a comunidade. É normal ir lá no posto de saúde, receber, ouvir as reclamações que a população lá tem, porque está fechado, trazer para cá. Mais a questão da energia elétrica, do alagamento da Ponciano, da outra rua aqui em frente a Maguari. Isso faz parte de nós, vereadores, somos os representantes mais perto do povo, por isso nós trazemos para cá e colocamos. Com certeza a gestão, acho que ela não vai ver isso como uma oposição. Na verdade, é uma contribuição para que sejam ensinados. Assim como eu, na segunda-feira passada, vereador Domingos, depois daquela sua tribuna do Nike, sobre o Nike, eu disse que teria um comprometimento de buscar e hoje dar uma resposta àquela tribuna. E eu tive conversa com o prefeito Bismarck na sexta-feira e hoje a chefe de gabinete, a Roberta, do Partido Lado, e todos aqueles servidores, eles já foram chamados essa semana, apresentaram o documento. Segundo a informação da chefe de gabinete, Roberta, a partir do dia 1º de junho, o NAI voltará a funcionar. Uma das grandes informações. Então, essa Câmara aqui, ela está para fazer as observações, principalmente quando você é lá do Cadu, você traz os problemas de Cadu, você diz. Normalmente os vereadores, eles têm uma sessão, uma localidade, onde ele traz as demandas do município. E isso está sendo colocado lá para a gestão. Aproveito esse momento só para dar essa informação, visto que na sessão anterior eu tinha me comprometido de trazer uma resposta palpável, com data, né, para o funcionamento do área. Vereador Presidente, só uma pergunta. A respeito do NAI é dia 1º de junho. E o senhor se informou sobre a questão do zumbi? Não, Projeto é uma zumbi? pena, esqueci. Pois veio isso aí, presidente. Não, eu acho que eu estou me informando, mas eu queria também que todos os vereadores, eu sei que todos os vereadores aqui têm acesso à gestão. Tá certo? O mesmo chegar lá, vai explicar ao secretário, mas eu também vou me informar a respeito disso. É um projeto Tá bom? Tá certo. 5 minutos para o nosso vereador Sérgio. Queria cumprimentar a secretária Luísa, que não estava falando, não tinha chegado, o vereador Nélio, o presidente do PT, doutor Henrique Marreto, e o querido amigo Aldo Freire, auditor da Fazenda Estadual. Queria agradecer a intervenção de todos os colegas vereadores. Vereador Mendes, o tema é cobrando ações da gestão. E é isso que eu estou fazendo. Os 3 itens que eu citei, todos os 3 estão cobrando ações da gestão. Certo? Vereador Ivan, é o que eu bato aqui toda segunda-feira, praticamente. O nosso PSF, viu, senhora secretária? Nós precisamos reformular a política do PSF da nossa cidade. É um absurdo o que acontece. Vou dar um exemplo: a pessoa sair da Aroeira para se consultar no Carlos Fernandes, a pessoa sair da Lagoa do Pedro para se consultar em Santa Teresa, a pessoa sair da Corpo dos Macacos veio para Santa Teresa, que é vizinho com tabuleiro. São essas coisas que dificultam a vida da população. E nós da Comissão de Saúde, que é o presidente do céu, bate isso
alguns inimigos ficadais, porque eu alertava o prefeito de algumas coisas. Eu chegava batendo no ombro dele e diariamente eu o alertava. E eu vou fazer isso sempre que eu achar necessário ao prefeito, ao secretário, porque ser aliado, ser da base, não quer dizer que você vai deixar de reclamar, não. De maneira alguma. E é isso que é o nosso papel. Por exemplo, vou dar um exemplo. Na minha rua, eu moro na rua Doutor, na rua Elias Cardoso. Fui eu que dei, quando eu era vereador, ex-pracinha do Exército, que era o pai, avô da secretária-chefe Camila Roberta, e eu moro lá, e a situação do meu bairro é calamitosa. Mas as prioridades maiores, o pessoal vem cá, mas são vereadores muito devagar. Olha a rua dele como é que está. Sabe o que eu digo? A minha rua, a situação da Priscila é pior. A situação tem rua no bairro é pior que a minha. A situação em muitas ruas da Baixa da Matriz é pior. Então a prioridade tem que ser dos mais carentes, dos mais necessitados. Então ali só mora gente de alto poder aquisitivo. É médico, advogado, é promotor, é juiz. Então, se o recurso está pouco, tem que fazer priorizar, tem que priorizar as pessoas mais carentes. É isso que eu respondo. E podem achar ruim, mas eu vou dizer isso. Quer dizer, a questão da rua Joaquim Ponciano, pessoas de mais baixo poder aquisitivo, que não pode acontecer aqui, que a gente tem que resolver. Certo? Agora, eu queria aqui também falar dessa questão do menstrual muito importante. Que está faltando é um grande supapo aí na educação para fazer uma grande campanha contra a dengue, contra a chikungunya, porque a questão é educacional. Os bueiros se enchem de lixo porque nós somos mal educados, o povo é mal educado. Mas o povo não é mal educado porque quer não. É porque a maioria não teve acesso à educação que nós tivemos. Tá certo? Então, precisa de campanhas para orientar, para dizer que o carro do lixo vai passar naquele dia e tem que botar o lixo naquele dia, porque aqui eu digo ao vereador, eu digo, reclamando às vezes, animais na rua que vai lá, os catadores de lixo, pessoas vão lá, catar e deixam o lixo lá. Então a chuva vem, leva os bueiros, os canais e top mesmo, e não tem gestão que aguente. Mas se a população se educar, se nós tivermos ações efetivas da Secretaria de Educação e todas as secretarias, nós vamos resolver esse problema. Por isso que eu quero pedir ao novo presidente que nós da Câmara façamos uma grande ação. A gente pode, vou propor aqui que toda segunda durante o mês de junho, às 4 segundas-feiras, que todos os vereadores estão aqui na cidade, têm disponibilidade, e nós possamos fazer uma ação efetiva em cada bairro da cidade, toda segunda-feira numa região da cidade, e a gente possa levar o poder público na Câmara Municipal, já que tem recurso suficiente, a Câmara está com caixa, tem dinheiro em caixa, e dá para fazer isso, que a gente pode fazer essa ação, todos os vereadores, e fazer os panfletos, fazer uma campanha, levar as escolas, e fazer uma grande campanha para toda segunda de manhã a gente estar no bairro, tá certo? Porque a tarde a gente tem os problemas para resolver, tem a questão de formatar a questão da sessão. Então eu peço ao presidente, à mesa diretora que está aqui composta, da gente fazer essa ação efetiva, ajuda até a gestão municipal, ajuda até a população. Só para encerrar, senhor presidente, a outra coisa que o vereador Marcos Coutinho falou é que realmente a gente tem que falar, porque no loteamento da Marezinha, onde eu moro, e no loteamento principalmente do Campo São Francisco, onde foi criado construídas muitas casas, o grande problema foi irresponsabilidade dos gestores passados de dar licença de construção